Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos da América, mundo. O que está acontecendo nesse ponto quente e completamente incompreensível do planeta? Na verdade, é compreensível, mas de maneiras completamente diferentes nos países participantes e nos que não participam dessa guerra. A maioria dos russos, por exemplo, acredita que a Ucrânia foi tomada por fascistas e que eles devem ser destruídos por qualquer meio. A maioria dos ucranianos acredita que uma junta fascista se instalou no Kremlin, zombificou o povo até a completa alienação e os transformou em fascistas. A maioria dos americanos, depois dos primeiros 1 ou 2 anos de guerra e do desejo de ajudar aqueles que foram atacados, acredita que essa guerra no leste europeu não é da nossa conta. E que, dizem eles, deixem que eles mesmos resolvam isso por lá. A maioria dos europeus ocidentais quer que alguém, não eles, ajude a Ucrânia, ou talvez até eles mesmos, mas que isso não afete suas vidas. Se, digamos, o aumento do preço do gás e da gasolina ao ajudar a Ucrânia e o combustível mais barato sem ajudar a Ucrânia, isso imediatamente os leva à completa indiferença ao destino dos ucranianos. A maioria dos europeus orientais tem medo da Rússia e fica nervosa com a possibilidade de os Estados Unidos da América os abandonarem à própria sorte, só não à própria sorte, e eles imploram. E a minoria dos russos em Moscou e em São Petersburgo simplesmente não percebe a guerra e vive sua vida normal e boêmia. Essa é a camada da qual saem aqueles que depois tomam as decisões. Geralmente decidem em banhos públicos e restaurantes. A minoria dos ucranianos que lucra com a guerra tem medo de que, quando ela acabar, se os Estados Unidos da América entrarem como gestores temporários, eles comecem a ser julgados e presos. Por isso, preferem ou um pedaço independente da Ucrânia, ou, se tiverem que escolher entre Putin e Trump, então preferem Putin. E metade deles está lá, mas não serão julgados, ou seja, são iguais por isso. Bem, seguindo o exemplo deles, a minoria dos moradores de Kiev também vive, por assim dizer, uma vida despreocupada, interessante e maravilhosa, indo a shows, restaurantes, saunas e coisas do tipo. A minoria dos americanos, estou falando de políticos, funcionários públicos, aliás, e os europeus ocidentais também são chamados assim na guerra. Não sei sobre a minoria dos europeus orientais. A minoria dos ingleses que são muçulmanos não se interessa pelo que acontece lá. Eles estão gradualmente tomando conta da Grã-Bretanha. Vocês todos, presidentes da Ucrânia, tiveram um sucesso significativo nisso. Um destacamento de combate dos representantes da oligarquia observa atentamente para que Zé não faça acidentalmente uma coisa inteligente ao mesmo tempo em que roubam silenciosamente e constroem casas no Adriático. Em Miami, a máfia russa não os deixa entrar, mas nos arredores de Washington eles já compraram um monte de condomínios. O embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos da América trabalha como corretor de imóveis, por alguma comissão de uns 20%. Coisas insignificantes. Parece que Donald J. Trump está decidindo agora se vai atacar a Ucrânia ou exigir que tirem o Zelensky. Em geral, acho que dentro de 2 ou 3 dias ouviremos algo dele sobre isso. A questão é o que significa ucraniano mesmo. É difícil saber. Pode ser a mídia, o governo ou o próprio Zelensky. Eles divulgaram para a imprensa uma mensagem secreta de Trump com um plano de negociações. E depois do vazamento disseram que nunca aceitariam. Foi o Zelensky que disse: eu nunca vou aceitar o reconhecimento oficial da Crimeia como russa. Fiquei meio chocado com o vazamento e com as declarações públicas de Vladimir Alexandrovich. Trump disse que esse tipo de comportamento atrapalha um pouco as negociações, especialmente porque isso foi, como já discutido antes, a última proposta dos Estados Unidos da América. Ou seja, bem, não, então não, até logo, pessoal, sim, ninguém disse. Trump não sugeriu a Zelensky que reconhecesse a Crimeia como russa, ou seja, ele acusou Zé de falsificação e mentira, mas, escreveu Trump se eles precisavam da Crimeia, por que eles a entregaram sem um único tiro, simplesmente deram de presente para Putin? E então apareceu a seguinte mensagem de Trump: ou você quer a paz,
ou você quer lutar por mais 3 anos e depois disso entregar toda a Ucrânia para a Rússia, decida o que você quer. Então, Marco Rubio e Steve Witkoff, que deveriam voar para uma reunião em Londres sobre esse assunto com os europeus, recusaram-se a voar. Depois de todas essas brigas, vazamentos e coisas do tipo, Vance, que agora está na Índia para assinar acordos comerciais, disse em uma entrevista: ou eles dizem sim à paz, ou chegou a hora dos Estados Unidos da América saírem completamente desse processo e deixarem as partes resolverem sozinhas. Qual era a essência da última proposta vazada? Primeiro, a Rússia permanece nos territórios ocupados, recua um pouco para criar uma zona neutra. Segundo, os Estados Unidos da América reconhecem a Crimeia como russa. Terceiro, é organizada essa zona neutra de 15 quilômetros para onde os russos se retiram e onde entram europeus em contingente suficiente para repelir um ataque inicial das tropas russas, digamos assim, no direito internacional. Já está claro há muito tempo que a Ucrânia não entrará na OTAN, na minha opinião. Se, digamos, a Alemanha e a França quisessem que eles estivessem na OTAN, então, em 8 anos antes da ocupação, eles já teriam feito isso. Os Estados Unidos da América estão suspendendo as sanções contra a Rússia, impostas desde a época da anexação da Crimeia. Até hoje, a parte ocupada da região de Kharkiv está sendo devolvida à Ucrânia. Pelo que entendo, os ucranianos estão saindo da região de Kursk, se é que ainda estão lá, acho que ainda mantém alguma coisa lá. Os aliados estão ajudando a Ucrânia a se recuperar. Contudo, o nível de participação será definido após a assinatura do acordo sobre metais de terras raras. Em Kiev, esse plano foi rejeitado, declarando que a Constituição da Ucrânia não permite reconhecer parte do país como separada. Está se falando novamente sobre a Crimeia, sobre a qual, como disse Trump, ninguém pediu para reconhecer isso. Zelensky exigiu um cessar-fogo imediato de 30 dias e a retirada das tropas russas de todos os territórios da Ucrânia independente. E aqui, na verdade, nessa declaração, ficaram evidentes todos os problemas sobre os quais já conversamos com vocês. O problema número 1, a Ucrânia não tem armas para expulsar a Rússia para além da fronteira. 2014 ou 2021, a Ucrânia não tem recursos humanos. 10 milhões foram embora, parte está se escondendo do comissariado militar, parte está pagando por atestados de doenças e invalidez. Ninguém vai dar armas para a Ucrânia. E ninguém vai mandar seus soldados, seus filhos, para morrer pela Ucrânia. Por outro lado, a Rússia possui suas próprias armas, além de comprar com seu próprio dinheiro, ganho na mesma Europa com a venda de gás. Ou seja, compra armas do Irã, da Coreia do Norte, da China e tem recursos humanos suficientes, pelo menos, digamos assim, para essa guerra. Então, com base no que foi dito acima, a Ucrânia tem 2 caminhos possíveis para continuar o que está acontecendo agora. A primeira maneira rápida de resolver esse problema é entregar de fato 20% do seu território. E a maneira lenta é entregar 100% do seu território, mas lentamente. Há uma suspeita de que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América é quem realmente dirige as ações de Zelensky, e os oligarcas da Ucrânia preferem não permitir um acordo pacífico, porque isso aconteceria sob a liderança de Trump, e preferem a ocupação da Ucrânia pela Rússia sob a supervisão americana com tribunais transparentes. Que seja melhor a Rússia, lá tudo vai afundar e se perder, apesar da ajuda americana e coisas do tipo. Os americanos vão chegar, por assim dizer, vão começar a investigar para onde foi o dinheiro dos Estados Unidos, da América e coisas do tipo. Além disso, a Rússia nunca vai punir por tortura de cidadãos nas prisões, quero dizer, das agências de segurança ucranianas. Os apoiadores de Trump podem não gostar do fato de que a oposição foi torturada nas prisões. Não há nenhum governo no mundo, exceto os Estados Unidos da América, que gostaria de parar esta guerra. Apenas os cidadãos da Ucrânia e a Casa Branca. Mas ninguém, nem o gabinete do presidente, nem o Kremlin, nem os oligarcas, nem os europeus, especialmente por algum motivo, querem entregar a Ucrânia. Rússia, blogueiros de língua russa. Mas por que não sabemos disso? Eles simplesmente querem e todos estão desejando ardentemente.
constantemente tentam convencer, seja sentados aqui no Canadá ou em algum outro lugar como Polônia ou Alemanha, eles constantemente incentivam os ucranianos a não se renderem, a prosseguirem com a guerra e a morrerem unidos. Bem, então, se todos os ucranianos morrerem, o território ficará limpo e aí poderão ser assentados russos, Chutmegs ou britânicos, se eles quiserem muito. Talvez lá organizem prisões, lugares para onde mandarão as pessoas. Bem, de qualquer forma, vamos ver. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Mas parece que a maioria da população, bem, daqueles que se interessam por isso no planeta, quer que a guerra continue e que as pessoas sejam mortas. Então, se nos próximos 2, 3, 5 dias Trump disser: gente, é isso, estou indo embora, tchau, eu vou entender muito bem porque ele está fazendo isso. Infelizmente, mas vou entender. Até logo.